Alô, alô, minha galera, salve, salve, aqui é o professor Antônio Monte e estamos aí voltando aos poucos com as aulas de física por conta do coronavírus. Então a gente vai ter essas videoaulas porque todo mundo está consciente que não pode ter aglomeração. Porém, eu garanto que quando tudo isso passar, nós vamos dar aquele abraço. Yeah. Oh, that's the best one. Gostou, né? E vamos matar essas saudades e vamos estudar muita física. É claro. Mas desde já a gente já vai adiantar essa questão. Aí, então a gente vai dar prosseguimento ao que a gente tinha parado. As últimas aulas que a gente teve na escola, a gente viu potência de 10, notação científica, ordem de grandeza, algarismos significativos e suas aplicações. Aí, então, para quem está pensando que a gente vai continuar isso, tá enganado. Mas calma, meu garoto, calma. A gente vai dar continuidade. Aí, então a gente vai ver movimento uniforme, vai estudar a questão do contexto da cinemática, vamos ver a questão do deslocamento até a função horária do espaço, onde a gente vai descrever todos os movimentos e todo o processo do movimento uniforme. Aí, então a aula hoje, fica ligado, fica atento que a gente vai aprender isso tudo, beleza? Valeu, vamos embora! Ó, física na veia, papai. Vamos embora, vamos estudar. Para a gente começar a falar de movimento uniforme, a gente tem que definir alguns contextos, como trajetória e deslocamento. Para a gente definir trajetória, a gente pode dar esse simples exemplo. Dois irmãos vão para o colégio, saem de casa, um passa na casa do colega para pegar um trabalho, para depois ir para o colégio, enquanto o outro foi direto. Os dois saíram de casa e foram para a escola. Porém, os dois não fizeram o mesmo caminho. Um foi direto, outro foi na casa do colega para depois ir para a escola. Aí, então, a trajetória deles foram diferentes. Apesar do percurso do ponto A até o ponto B, da escola para casa e de casa para a escola, foi o mesmo ponto. Porém, a trajetória deles foram diferentes. Então, trajetória é o caminho em que a partícula faz seu percurso. Mas aí a gente começa no contexto de deslocamento escalar. Em relação à trajetória, a gente viu que era o caminho. Porém, o deslocamento escalar está relacionado com o ponto de A a B. A gente vai ver isso. O que seria deslocamento escalar ou variação do espaço? Ele é definido como justamente a variação do ponto final menos o ponto inicial. Aí, então, quando a gente fala de deslocamento escalar, ele é representado na física por ΔS. Lembra que delta na física representa a variação. Aí, então, quando a gente fala ΔS, é porque é espaço final menos espaço inicial. Ok? Aí, então, se a gente pegar o exemplo do colega que saiu de casa para a escola, a gente tem que sua variação do deslocamento vai ser o ponto final, que foi o colégio, menos o ponto inicial, que foi a casa dele. Aí, então, daí a gente vai seguir agora um exemplo. Bom, aí, então, um exemplo que a gente tem agora é de um ciclista, que ele está fazendo um percurso onde ele parte do ponto inicial menos 4 e chega no ponto final 3 km. Aí, então, daí a gente quer saber qual foi a variação que esse ciclista teve. Aí, então, partindo da fórmula ΔS, a gente tem que ΔS é igual espaço final. Aí, então, a gente vê que é 3. Espaço inicial é menos 4. Mas observa que eu tenho menos da fórmula. Aí, então, entre o parênteses, menos 4. Aí, então, daí a gente tem a variação aqui, ó. Negativo com negativo vai dar positivo. Aí, então, vai ficar 3 mais 4. Que isso daqui é igual a 7 quilômetros. Aí, então, a variação do espaço do ciclista foi de 7 km, ok? Bom, galera, vamos lá. Aí, então, partindo do contexto que todo mundo já entendeu o que é deslocamento, aí, então, agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o contexto de velocidade. Mas, de início, a gente vai imaginar a seguinte situação. Imagina uma corrida onde todos os corredores vão fazer a mesma distância. E nessa corrida, lógico que vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado. Então eu queria perguntar a vocês
qual a diferença do primeiro para o segundo colocado? Aí, então, muitos vão falar, professor, é porque o primeiro chegou com uma maior velocidade. Mas deixa isso daí no canto um pouquinho, porque a gente está tentando discutir o que é velocidade. Aí, então, de início, vamos deixar esse ponto aí separado. Mas a gente analisa o seguinte, a distância dos corredores são a mesma. Aí, então, não é o fator da distância que vai definir o vencedor. Mas se a gente for olhar o tempo do primeiro e do segundo colocado, a gente vai observar o seguinte. O primeiro colocado ele vai apresentar uma velocidade em relação ao segundo maior por conta do intervalo de tempo. Então o tempo do primeiro ele é menor em relação ao tempo do segundo. Então a gente vai analisar o seguinte, a velocidade ela tanto depende do fator da distância quanto do fator do tempo. Aí então a gente tem o seguinte, ó, que velocidade média ela é representada por Vm, onde velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí, então lembra lá, o delta representa a variação, aí tem espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí, então a gente tem esse fator da velocidade representado pela variação do espaço sobre a variação do tempo. Aí, então essa é a velocidade média. Para qualquer partícula que ela faça um movimento uniforme, a gente tem que sua velocidade não muda. Então ela obedece a essa questão aí, ok? Ah, agora eu entendi! Bom, partindo do contexto que todo mundo entendeu o que é velocidade, a gente precisa definir alguns pontos de velocidade como velocidade relativa. O que seria velocidade relativa? Imagina que você saiu com o seu pai para dar uma volta de carro e quando você olhou para o velocímetro, você viu que o carro estava com a velocidade de 60 km por hora. Aí, então, essa velocidade, ela é a velocidade relativa, é a velocidade naquele exato momento que você está olhando. Não quer dizer que aquilo dali é a velocidade média, porque ele pode pisar no acelerador e aumentar a velocidade dele, ou pisar no freio e reduzir a velocidade. Então, velocidade relativa é a velocidade naquele exato momento. Então, de início a gente não vai ver alguma equação para velocidade relativa, porque depende do limite da função dada pela velocidade, ok? Aí, então, daí a gente vai para as unidades de medida da velocidade. Como eu falei no exemplo do carro, o velocímetro estava marcando 60 km por hora. Porém, a gente tem no sistema internacional a unidade de medida dando metros por segundo. Aí, então a gente tem essa questão. Ou você vai encontrar a velocidade quilômetro por hora ou metro por segundo. Aí, então, para a gente fazer esse tipo de transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, ou de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente pode trabalhar, a gente vai ter uma divisão por 3,6, ok? E se a gente for transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então tem que ficar atento nessa questão da transformação. Professor, eu não entendi. Como assim? Tua velocidade, um exemplo, seja de, vamos lá, 36 km por hora. E eu quero transformar para metro por segundo. Aí então eu vou pegar o 36 e dividir por 3,6. Nesse caso eu vou multiplicar por 10 os dois para tirar a vírgula. Aí então fica 360 dividido por 36. Aí então esse daqui, ó, eu boto 0 aqui, aí desce o 0, 10. Aí então 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Então aí você viu uma transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí, então isso daí às vezes é uma pedra no sapato para os alunos. É verdade, isso daí é verdade. Que muitas vezes o aluno esquece de transformar. Aí, então fica atento, fica ligado, transforma se for necessário. Olha lá o que é que a questão está pedindo. Ah, ele dá a velocidade em km por hora, mas quer a distância em metro. Aí, então é uma situação que você pode também transformar de km por hora para metro por segundo para poder trabalhar e achar a questão em metros, tá certo? Então fica atento aí. É claro. Bom, gente, aí então continuando, podemos dizer o seguinte.
para um movimento uniforme, que é a cereja do bolo da aula de hoje, a gente vai ter a questão dele ser dividido em duas partes. Como assim? Movimento uniforme a gente já discutiu que é um movimento que não tem variação de velocidade, então logo sua velocidade é constante. Mas aí eu posso ter um movimento uniforme progressivo ou um movimento uniforme retrógrado. Vai depender justamente da velocidade. A velocidade é o fator que induz ao movimento ser progressivo ou ser retrógrado. O que seria um movimento progressivo? É um movimento a favor da trajetória. E o que seria um movimento retrógrado? É um movimento contra a minha trajetória. Então, num gráfico, quando a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo, um movimento progressivo ele vai estar no eixo positivo do eixo da ordenada, tá certo? Então, aqui minha velocidade ela é positiva. Logo, minha velocidade é maior que zero. Então, para um movimento retrógrado, meu gráfico ele vai estar no eixo negativo do eixo das ordenadas e vai ser uma reta horizontal ao eixo das abscissas, tá certo? Então, consequentemente, aqui minha velocidade ela vai ser negativa. Então, consequentemente, minha velocidade ela é menor que zero. Então, a gente tem essas duas situações. Velocidade maior que zero e velocidade menor que zero. Então, nesse contexto aí, para um movimento ser progressivo ou retrógrado, só depende da velocidade. Então, a gente olha para a velocidade. Se a velocidade for positiva, o movimento ele é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. E eu posso também analisar ele no gráfico da velocidade. Observa que esse gráfico ele é uma função constante porque a velocidade não tem mudança. A velocidade é constante, é movimento uniforme. Aí, então, consequentemente, o gráfico vai ser uma reta horizontal, onde ela vai estar ou no eixo positivo, lá do eixo Y, ou no eixo negativo. Aí, então, só é você olhar, analisar direitinho para dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Aí, então, no movimento uniforme, a gente tem essa divisão. Ou o movimento é progressivo, ou o movimento é retrógrado. Vamos lá. Agora a gente entra na parte da função horária do... Não sei. Espaço, é isso aí, garoto. Aí, então, nessa parte a gente vai começar a analisar a partícula no seu deslocamento em função da velocidade do seu tempo. Aí, então, o que é que acontece? A gente tem uma trajetória orientada aqui, a posição positiva, onde a gente tem o espaço inicial e o espaço final. Então, o que é que acontece? Essa função horária é a parte da equação da velocidade. Então, lembra lá que velocidade média, posso ver lá, é igual a ΔS sobre ΔT. Não é isso aí? Então, lembra que o ΔS ele representa a variação, mas para essa situação a gente vai ter que o nosso tempo inicial, T0, é igual a zero, tá certo? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial igual a V. Como a gente falou que o tempo inicial ele é igual a zero, aí então aqui ele cancela. Aí então a gente tem que espaço final menos espaço inicial é igual a V dividido isso daqui por T. O T que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então a gente vai ter que espaço final menos espaço inicial é igual a V vezes T. Aí então o espaço inicial que está negativo ele passa para o outro lado positivo. Então logo a gente vai ter isso daqui, ó, que o espaço final é igual ao espaço inicial mais V vezes T. Aí, então aqui a gente chega na nossa equação horária do espaço. Aí, então, essa parte aqui da equação, ela descreve justamente o que? Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Aí, então, daí a gente agora tem como encontrar o espaço final e inicial em função da sua velocidade e do seu tempo, ok? Bom, analisando a função horária do espaço graficamente, a gente tem duas situações. Lembra lá que a gente pode ter um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. Qual o gráfico? A gente tem o gráfico de espaço em função do tempo, onde o gráfico ele pode ser crescente, que é essa situação, ou o gráfico pode ser decrescente,
nessa situação. O que define o gráfico ser crescente ou decrescente, ele está relacionado justamente com a velocidade. Se a velocidade é maior que zero, o gráfico ele é crescente, de espaço em função do tempo. Logo, por consequência, esse gráfico ele é um movimento progressivo, tá certo? Se o gráfico for decrescente, espaço em função do tempo, isso quer dizer o seguinte, que a velocidade do gráfico ela é menor que zero. Consequentemente, esse gráfico ele é um gráfico de movimento retrógrado. Aí, então, partindo desse contexto, se o gráfico for crescente, ele é um movimento progressivo. Se o gráfico for decrescente, ele é um movimento retrógrado. Aí, então, para definir o contexto de progressivo ou retrógrado em relação ao gráfico, ele está relacionado com o coeficiente angular. Se o coeficiente angular ele apresenta a inclinação positiva aqui crescente, aí tem um movimento progressivo, e o mesmo esquema se for negativo lá decrescente. Ah, agora eu entendi! Bom, gente, continuando o que a gente tinha estudado, então tudo que a gente viu foi em relação a única partícula em movimento, onde ela fazia um movimento retilíneo uniforme. Então tudo que a gente viu foi em relação a um movimento retilíneo uniforme, de uma única partícula. O que é que acontece? Agora a gente tem uma situação onde a gente tem duas partículas, o carrinho A e o carrinho B, onde eles vão descrever seus movimentos. Então essa situação é dada como velocidade escalar relativa, onde ela estuda justamente a velocidade do conjunto. Então o que é que acontece? Eu não estudo o corpo A sozinho ou o corpo B, eu estudo o conjunto do movimento. O que é que acontece? Se eu for olhar o conjunto no corpo A, ou o carrinho do corpo A vai para frente, ou o carrinho vai para trás. É a situação que ele pode se mover ou para frente ou para trás. Então, a mesma coisa com o carrinho B. Ele pode ir para frente ou pode ir para trás. Então, o que é que acontece? Vamos considerar a primeira situação. O carrinho A vai para frente e o carrinho B vai para trás. Então, observa que os dois têm o mesmo sentido. Vamos analisar outra situação agora. O carrinho B vai para frente e o carrinho A vai para trás. Observa que nessa situação também os dois carrinhos se mantiveram no mesmo sentido. Então, quando isso acontece, a gente tem que a velocidade relativa ela é calculada da seguinte maneira, ó. O módulo da variação da velocidade de VA menos VB. Então a gente tem que a velocidade relativa, quando dois carrinhos têm o mesmo sentido, vai ser dada como VA menos VB. Observa que está em módulo. Então não tem como essa velocidade ela dar negativa, ok? E a outra situação é a seguinte. Imagina agora o carrinho A indo para frente e o carrinho B vindo para frente também, ó. Então os dois iam se encontrar, no caso colidir. Ou o carrinho A ir para trás e o carrinho B também ir para trás. Então nessa situação observa que aqui a gente tem as duas se aproximando ou as duas se afastando. E nessa situação a velocidade relativa, minha velocidade relativa é dada da seguinte maneira, ó. Vai ser a soma do módulo da velocidade, ó, de VA, mais o módulo da velocidade de VB. Então observa que nessa situação também não tem como dar negativo, tá certo? Então a velocidade relativa do sistema vai ser igual à soma dos módulos das velocidades, ok? Então daqui, ó, para essa situação, o nome dado é velocidade... Não sei. Como não sabe, rapaz? Velocidade relativa, a gente viu agora. Então, toda vez que você estudar ou for resolver alguma questão que tenha dois corpos em movimento, analisa se pode ser a questão da velocidade relativa. Se ele quiser saber qual é a velocidade do conjunto, aí então você analisa o sentido do carrinho, para onde eles estão indo, para poder ver se a velocidade relativa vai ser o módulo da subtração A ou a soma do módulo das velocidades, ok? Valeu! E vamos estudar, ó. A parte daqui por diante vai ser só resolução de exercício. Eu vou começar com os exercícios básicos e continuação a gente vai começar a trabalhar também com algumas questões do livro e algumas questões que eu vou deixar separadas, ok? Vamos embora!
Física na veia, papai. Vamos embora, vamos estudar. Bom, agora chegou a hora mais divertida. A hora da brincadeira, papai. Chega, vamos fazer exercício. Oxente, como não? É a melhor hora que tem, papai. É a hora do exercício. Vamos brincar? Vamos começar a brincar? Beleza. Eu vou começar com 3 exercícios que eu peguei e separei para vocês. Aí então eu vou ler para vocês aqui rapidinho. É de São Paulo ela. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, letra A, 28 km e 28 km. Letra B, 18 km e 38 km. Letra C, menos 18 km e 38 km. E letra D, 18 km e 18 km. Então vamos lá. Vamos ver como é que se faz essa questão. Então, observa que essa questão ela está em relação ao deslocamento, a variação de espaço. Então a gente tem que ver o seguinte. O móvel ele vai partir, vamos lá, ele parte do espaço inicial. Vou desenhar aqui uma pista. A gente vai marcar a sua quilometragem. O espaço inicial S0, ele está na quilometragem de 50 km, tá certo? 50 km. Aí, então, ele sai e vai até o quilômetro 60. Aí, então, o quilômetro 60 é o primeiro ponto dele, no S1. Aí, depois, onde muda o sentido do movimento e vai até o quilômetro 32. Aí, então, ele vai estar no 60, ele muda de sentido e vem parar no quilômetro 32. Tá certo? 32 km. Então, S2. O que é pedido é o deslocamento escalar e a distância efetiva percorrida. Aí, então, nessa situação, a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos lá. Se a gente for olhar a distância percorrida aqui, quem é o ponto inicial? 50. Quem é o ponto final do percurso todo? 32. Aí, então, quando a gente vê a fórmula do ΔS, ó, ΔS é quem? É espaço final menos espaço inicial, lembra lá? Aí, então a gente vai ter que o espaço final é 32 menos o espaço inicial, que é 50. Aí, então nessa situação o nosso ΔS é igual a menos 18. Então observa aí, ó, 32 menos 50 menos 18. Então ele tem aqui uma variação de menos 18, no caso do sentido contrário, hein? Considerando que para cá é a orientação do sentido, tá certo? Deslocamento. Aí, então daí, essa é a primeira parte. Quando ele pergunta a distância efetiva percorrida, aí, então a gente tem que analisar o seguinte, ó. Primeiro passo, ele saiu do espaço inicial 50 e foi até 60. Aí, então a gente ia ter aqui o seguinte, ó. Essa primeira variação de espaço, ΔS1, vai ser igual a 60, que é o espaço final, menos 50, que é o espaço inicial. Aí, então, essa variação de espaço 1 vai ser de 10 km, tá certo? E se a gente for analisar a variação de espaço 2, ele vai sair de 60 até 32, né? Vamos lá. Aí, então, o ΔS2 vai ser igual... Olha a fórmula, espaço final. A gente vai pegar do 60, que foi o segundo ponto de variação do espaço, e vai pegar o 32, que é o espaço final. Aí, então, 32 menos 60. Aí, então, isso daqui vai dar menos 28, ok? Aí, então, observa lá o espaço final ΔS1 e ΔS2. Nessa situação, analisar essa parte agora para achar a variação de espaço total lá do percurso. A gente vai ter a seguinte situação: ΔS total vai ser igual ao módulo da variação de espaço 1 mais o módulo da variação de espaço 2, tá certo? Então logo a gente vai ter 10
mais, no caso como está em módulo, é 28. Aí então isso daqui vai ser igual a 38 km. Beleza? Aí então resposta final lá, ó. Letra... Isso aí, letra C. Valeu! Aí, vamos lá, gente. Aí, então, agora a gente vai fazer a segunda questão. Eu vou ler o enunciado para vocês, então presta atenção. Vamos lá. O navegador Almir atravessou o Oceano Atlântico em um barco de remo, percorrendo uma distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em quilômetros por hora igual a... Aí, então observa lá, ó. Ele está perguntando qual é a sua velocidade média. Aí, então a gente estudou velocidade média, eu estou ligado que você está ligado como é que se resolve. Aí, então presta atenção, vamos lá. Qual é a forma? Não sei. Como não sabe, rapaz? A gente estudou aqui, vamos lá. Ela fala o seguinte, ó. Velocidade média é dada com ΔS com ΔT, não é isso? Aí, então, se você olhar, a distância percorrida foi de 7.000 quilômetros. Aí, então, já está direitinho lá, ó. Aí, então, o tempo que foi gasto foi de 100 dias, não é isso? Aí, então, a gente vai colocar os 100 aqui agora, né? É claro. É errado, meu garoto. É o quê? Vamos com calma. Como assim? Tá lembrado não? Tem que usar as unidades. A questão ela pede a unidade da velocidade em quilômetros por hora. Aí, então, se a gente tem que um dia tem 24 horas, lembra lá, ó, um dia, horas. Aí, então, a gente em um dia tem 24 horas, em 100 dias a gente vai ter quanto? Aí, então, é só multiplicar 100 por 24, aí, então, isso daqui vai dar 2.400. Aí, então, a gente vai estar agora em horas, né? Aí, então, agora eu posso colocar 2.400. Aí, então, a gente vai lá, ó, corta 0 com 0 aqui, ó. Regra de Cardinô, matou. Aí, tu cancela esses zeros. Aí, então, a gente vai ter que a velocidade média do sistema vai ser igual a 70 dividido por 24. Aí, então, fazendo essa divisão aí, ó, isso daí vai dar aproximadamente 2,9, tá certo? Quilômetros por hora, tá certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, para poder encerrar essa parte, a gente vai fazer a última questão, que ela fala o seguinte: analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média, dada na questão lá. Aí, então, daí... Aí ele quer saber o valor da velocidade média. Então essa questão aqui, ó, ela é boa, simples. O que é que acontece? Lembra lá que a fórmula de velocidade média a gente já viu, que é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Onde ΔS é a variação de espaço, espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí, então, velocidade média vai ser igual. Observe o seguinte: você só precisa definir quem é seu espaço inicial e o seu espaço final. Porque, independente de quem você escolher como inicial e final, ele tem que dar o mesmo valor. Porque a gente está falando de um movimento uniforme, então ele não vai mudar. Tanto eu posso pegar tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 3, tempo 1, tempo 4. Ou pegar o tempo 2, tempo 3, tempo 2 e tempo 4. Então não vai interferir, hein? Então a gente vai ter o seguinte, ó. A velocidade média eu vou pegar o tempo 1 e o tempo 4, tá certo? Aí então espaço final 20 menos espaço inicial 5. Aí então a gente vê lá, tempo final 4 menos tempo inicial 1. Aí então isso daqui vai dar 20 menos 5 dá 15. E 4 menos 1 dá 3. Aí, então isso daqui vai dar 15 dividido por 3, 5. Aí então a gente tem que nossa velocidade média é 5 metros por segundo. Aí, então a resposta final aí, ó, 5 metros por segundo. Questão tranquila, fácil, ela tá uma tabela para você analisar. Aí então partindo do contexto, lembrando da forma, aí então não tem como errar.
Gente, desde já quero agradecer a vocês por ter ficado até o final da aula, assistindo tudo. E dizer a vocês que todo mundo está passando por uma adaptação. Aí, então, assim, tá sendo um negócio novo, na verdade. Aí, então, a questão de preparar a aula, fazer videoaula e tudo mais, não é uma coisa tão simples como parece. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar lá no Zap, no grupo de Física lá do Imaculada que a gente fez no 9º ano. E pode entrar em contato e tirar dúvida, ok? Aí, tô precisando. E próxima aula vai ser só exercício do que a gente viu. Eu fiz esses 3 iniciais, mas eu garanto que próxima aula vai ser só exercício, ó. Física na veia, papai. Vamos estudar, valeu!